Sou Maria, semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais, os quais todos nós necessitamos, sejamos de que classe, religião, posição social, cultura, nós necessitamos. Que nunca nós podemos falar que nós sabemos tudo. Que muitas vezes, quando nós vamos ver, nós vemos que nós não estamos sabendo nada. E, com isso, nós vemos que nós temos que continuamente, ao longo da nossa vida, e apegarmos aos estudos, que dele nós vamos nos livrar de muitas coisas e conseguir a meta de todos nós, que é o progresso. Estávamos falando a respeito da evocação dos espíritos, o que é muito necessário, porque nós podemos fazer coisas erradas, confusas, sem conhecimentos, e isso pode nos causar muito mal, porque ninguém está vendo, na realidade dos fatos, o que acontece no mundo espiritual. Agora já é o contrário, do lado de lá. Eles veem tudo, o que faz, o que acontece, e aqueles que não são bons aproveitam-se disso. Então, é necessário que a gente tenha estudos, conhecimentos, não só para nos proteger, como para nós termos conhecimento a respeito do plano espiritual. Então, como ocorre que o espírito dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao caminho dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos segundo eles, e é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles, senão na bondade, e os que são bons vão por toda parte onde há bem a fazer-se. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação, sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para evocação. É erro, entretanto, que ao cabo de 8 dias, o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazê-lo algumas vezes muito bem, 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar com cautela. A evocação, no instante da morte, é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Algumas vezes é como se vos arrancasse do sono antes que estivesse completamente desperto. Entretanto, os que com isso não ficam nada contrariados, e mesmo que isso ajuda a sair da sua perturbação. Como o espírito de uma criança morta
em tenra idade, pode responder com conhecimento de causa, quando em sua vida não tinha ainda a consciência de si mesmo. A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode observar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Nota: a influência corporal, que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança, se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem, durante algum tempo, serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que no louco o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois da morte. Agora iremos falar das evocações, mas das evocações dos animais. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo, é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres nos quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta. Como se dá, então, que certas pessoas tenham evocado animais e obtiveram respostas? Evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra para tudo. Nota: é pela mesma razão que se evoca um mito ou um personagem alegórico, ele responderá, quer dizer, responderão por ele, e o espírito que se apresentar tomará seu caráter e suas maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio imediatamente. O que é mais ainda, fala de Orgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a ele, imitou o Hipócrita com tanta arte, como se Tartufo fosse um personagem real. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que tinha desempenhado esse papel. Os espíritos levianos
aproveitam-se sempre da experiência dos interrogadores, mas evitam de se dirigirem àqueles que sabem bastante esclarecidos para descobrirem as suas imposturas e que não aumentariam a fé a seus contos de fada. Ocorre o mesmo entre os homens. Um senhor tinha um seu jardim, um ninho de pintacegos pelos quais se interessava muito. Um dia, o ninho desapareceu, estando seguro de que ninguém da casa era o culpado do delito. Como ele próprio era médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes. Ela veio, ele disse em bom francês: não acuse ninguém e sossega quanto à sorte de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu encontrarás sobre a relva, assim como meus filhotes que não foram comidos. Verificação feita, a coisa foi instalada exata. É preciso disso concluir que foi o pássaro que respondeu? Não, seguramente, mas simplesmente um espírito conhecedor da história e que estava sempre por ali. Isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e como é justa a resposta acima. Evocai um rochedo e ele vos responderá. Evocação de pessoas vivas, quer dizer, encarnadas, né? Poderia, por exemplo, evocar uma tia que está lá no norte, ou um primo que está lá em Goiás. É isso que ele está perguntando. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não, mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se nesse momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nesse momento de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende de sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. Em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou dormita? É então que o espírito está livre. Como poderia despertar enquanto o espírito está ausente? O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a reentrar nele. Se nesse momento conversa conosco, vos deixa e frequentemente disso vos diz o motivo. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade de sua presença, o espírito de um corpo dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando isso é necessário. Esse laço não se rompe senão com a morte. Nota: esse laço fluídico
com frequência tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que se reconhece os que pertencem ainda ao mundo corporal. Que ocorreria se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse ferido mortalmente? O espírito seria advertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que esse, retornando, não pudesse reentrar? Não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma ao corpo e do corpo. Mas se o golpe é dado subitamente e de improviso, o espírito seria prevenido antes do golpe mortal, antes que esse golpe fosse dado. Nota: o espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, isso seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. E assim, com esse momento, termino mais uma vez, esperando que eu volte oportunamente explicando mais coisas, mais fatos, mais conhecimentos, né? Que sozinhos a gente não ia saber nunca mesmo. Graças a esses espíritos bons, dedicados, aos quais nós devemos sempre agradecer, gente.